E aí, tudo bem? Meu nome é Pedro e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre feminicídio e violência contra a mulher. Para a gente começar a conversar sobre esse tema, a gente tem que entender o processo histórico do Brasil. O Brasil sofreu um processo histórico que naturalizou a violência contra a mulher. Se a gente voltar um pouquinho, a gente lá na época do Brasil colônia, em 1822, quando vigorava as ordenações filipinas, o homem tinha o poder de castigar a mulher. Vale lembrar que até 1961 a mulher era considerada relativamente capaz, ou seja, ela não tinha o exercício pleno dos seus direitos. Ela teve o direito consagrado ao voto em 1932, ou seja, sempre teve uma cultura de subordinação da mulher ao homem. Hoje em dia, essa subordinação ela acontece de forma mais velada, porque ela acontece no âmbito familiar. A maioria das agressões que as mulheres sofrem, as violências que a maioria das mulheres sofrem, acontece no âmbito familiar, então ela acontece de forma velada. Então a gente, dentro de uma perspectiva própria, a gente não consegue entender o contexto, mas se a gente analisar os dados que são atualizados diariamente no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente vai entender que a violência contra a mulher ela continua muito forte, ela continua com altos índices de violência. Por exemplo, a cada 2 horas uma mulher morre assassinada. Entre 2018 e 2020, teve 237 mil mortes de mulheres pelos seus maridos, pelos seus companheiros. Então, esse crime ainda ele é muito forte aqui esse é um tema muito contemporâneo, né? Ele é muito forte atualmente. Então, a gente precisa conversar e debater políticas públicas que sejam efetivas. Existem duas leis muito importantes, que é a Lei Maria da Penha, de 2006, muita gente conhece. Ela tem esse nome porque ela homenageou a Maria da Penha, que foi uma mulher que sofreu diversas agressões e em detrimento dessas agressões, ela acabou ficando paraplégica, mas mesmo assim ela lutou, ela movimentou o ordenamento jurídico, ela movimentou todo o judiciário para que o marido dela fosse condenado, né? Então ela trouxe luz a esse tema, então é muito mundo afora, ela é considerada uma das melhores leis em matéria de proteção contra a violência doméstica. Mas infelizmente no Brasil ela não tem uma efetividade. Por que ela não tem essa efetividade? Porque as políticas públicas que estão ali que estão ali na lei, porque ela é uma lei que ela traz também políticas públicas como casa-abrigo, atendimento humanitário, inserir as pessoas, as mulheres agredidas que dependem financeiramente do marido em programas de assistencialismo como Bolsa Família, ou seja, ela é uma lei completa, porém a sua execução ela não está sendo feita de forma efetiva. Então cabe a gente conversar e debater e julgar para que essa lei ela seja executada da forma correta. Essa lei é uma lei que traz temas muito importantes. Eu sugiro que todo mundo leia. Eu não vou falar sobre todos os artigos, tudo que se traz nessa lei, porque o vídeo acabaria ficando muito grande. Mas eu peço que você leia, lembrando que se você tiver alguma dúvida, mande sua pergunta para mim nas redes sociais, que eu vou ter um prazer enorme de responder. O que você não entendeu, que a gente chama de juridiquês, você pode manda sua pergunta para mim, que eu vou ter um prazer enorme de responder, de te auxiliar, porque isso é muito importante. Falando sobre feminicídio, feminicídio é o crime de ódio de gênero, por exemplo. Mas ele é identificado como um assassinato de mulheres, quando o homem ele mata a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Ele entende que ele é superior, então logo ele tem direito, que ele acha que a mulher tem que ser subordinada a ele. Quando a mulher não é subordinada, ele acaba tirando a vida dessa mulher. Essa lei ela trouxe uma qualificadora. O que é uma qualificadora? Eu vou dar um exemplo. No artigo 121 ele trata sobre o homicídio. A pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. A do homicídio qualificado é de 12 a 30. Ou seja, essa qualificadora, ela aumenta a pena. Então, na verdade, essa qualificadora ela tem o intuito de inibir que o crime aconteça por conta da sua penalidade e que, se acontecer, que seja julgado e penalizado da forma correta, porque é o mínimo para ter uma pena de 30 anos ou de 12 anos.
Então, eu queria falar para vocês bem sobre isso, lembrando que sexta-feira eu vou fazer uma live muito importante com uma advogada criminalista que atua nessa área para a gente conversar um pouquinho, debater mais sobre políticas públicas. Então, lembrando que se você tem alguma dúvida, mande sua pergunta para mim que eu vou ter um prazer enorme de responder, de poder te ajudar no que for possível. Muito obrigado.